por mais mulheres na política não é uma luta esvaziada de sentido político. Não é uma luta por nós mesmos, pela manutenção dos nossos cargos e salários, como às vezes tentam fazer parecer. Eu falei que eu encaro a democracia e os enormes parlamentos, as câmaras de vereadores, a Assembleia Legislativa que tem 94 deputados, a Câmara Federal que tem mais de 500 deputados, uma tentativa débil de ter uma pluralidade política para fazer o que dedica, que é a mediação de conflitos do cotidiano. Se a gente precisa de uma pluralidade de pessoas, convivências e realidades diferentes, a fim de produzir legislação que não viole a vida e a forma de viver de ninguém, está muito errada e muito pouco democrático parlamentos e políticas brasileiras que só têm um perfil. O grosso do perfil da política brasileira, secularmente, são homens idosos, brancos e empresários. Então, a gente só tem essa ótica de formulação de política. A gente não tem, por exemplo, um discurso sobre urbanização das favelas, porque provavelmente a gente não tem na política pessoas que vivenciaram morar na favela. E tem favelas enormes que a gente não vai conseguir destruir. E nem construir um programa habitacional para tirar todas aquelas pessoas de lá. A gente vai ter que aceitar que aquela favela existe e urbanizá-la, torná-la, enfim, parte participante da cidade. Então, quando a gente discute mais mulheres na política, é porque a gente quer mais vida da mulher debatido na política. Mais direitos e garantias de direitos para as mulheres. É por isso que a gente defende as mulheres na política. Só que ser mulher é muito difícil em qualquer lugar. Mulheres empresárias enfrentam o machismo, mulheres professoras enfrentam o machismo, mulheres mães enfrentam o machismo. Tem machismo na escola, no condomínio, no trabalho. Na política também. O que a gente observa, primeiro, é a falta de investimento dos partidos políticos. Os partidos políticos têm uma tradição de investir recursos prioritariamente nos que já estão eleitos. Se a gente tem um histórico de só homens eleitos e eles continuarem investindo no que já estão eleitos, vai continuar investindo só em homens, porque mulheres são novidades. Segundo, a gente tem a descredibilidade da sociedade. Eu, por exemplo, até hoje ainda tenho lá na minha província e amada Itu, periodicamente, debates e fóruns em grupos de internet ou nos pequenos jornais sobre os meus ex-namorados. E são bastantes, viu, gente? São bastantes. Tem... Não vou mentir. E eu não imagino um homem tendo que passar por isso, entendeu? A não ser que ele seja um agressor ou tenha feito algo contra alguma mulher, que não é o meu caso, eu não sou nenhuma agressora de homens. Eu não imagino um homem tendo a sua vida moral, a sua vida privada sendo invadida e publicizada porque está se colocando. Então, a gente enfrenta desfinanciamento, a gente a invasão e a tentativa de descredibilidade a partir da nossa vida privada, o que também é violência por si só, né? Enfrentar isso é difícil. A gente enfrenta a violência prática de gênero, então, apalpada, a partir do... O corpo da mulher já é um corpo que as pessoas acham que é público, tocam mais nas mulheres. Quando você é uma figura pública, quando você está se colocando para um processo eleitoral, quando você está eleita, aí é que acham que você é pública de fato. Então, você tem que lidar com abraços apertados demais. E aí, você é candidata, você tem que ser simpática. Beijos pela boca, toques, nananana. Então, a gente está falando de assédio sexual para se colocar em uma função pública e, de fato, a violência. Aí, desde um xingamento quando você tá panfletando, mulher, volta pra cozinha, vai lavar louça, esse tipo de coisa. Ou outros tipos de violências que são mais aceitas, menos sutis, mais sutis, por exemplo, você ter que explicar 1000 vezes o seu raciocínio, quando os homens não são obrigados a isso. Ou você tá falando alguma coisa e a outro candidato se apropriar da sua ideia mais na boca e na voz dele ter credibilidade e na sua não, ou até mesmo você ser destratada em razão de gênero em público. Eu me lembro de em debates na televisão ser chamada de menininha,
ou qualquer outro tipo de coisa. Ser chamada de menininha, a gente chama as pessoas que a gente não conhece, com quem a gente está disputando, de senhor, de você. Não, mas nós somos a menininha, que é no sentido de diminuir mesmo, por isso no diminutivo. Então, são violências morais, sexuais, psicológicas, patrimoniais, as mesmas violências que hoje a gente fala que as mulheres sofrem em casa e que elas precisam estar atentas, a gente sofre as mesmas violências na política. Violência moral, violência sexual, violência psicológica, violência patrimonial, tal qual. O patriarcado e o machismo se manifesta para as mulheres em todas as esferas. Aí, a gente fica desiludida e dissuadida a participar. Eu tenho colegas hoje, eu não vou falar o nome, porque esse processo ainda está em aberto, espero que a gente consiga reverter, mas tem uma colega eleita, hercúlea, importantíssima para o debate, que não quer mais ser candidata. Que não quer. Ela fala, não vou passar por isso. E a gente está todos os dias dizendo, vai, eu mesma passei há um tempo atrás por isso, eu não quero mais, eu não aguento mais, vou desistir. E aí o problema não é só com a gente. O problema é que a gente não faz o que a gente gostaria de fazer. E aí a democracia é atacada. Porque se a gente chegou para defender os direitos das mulheres, para ampliar os direitos das mulheres, para proteger as mulheres das violências domésticas, patrimoniais, estatais e etc., e nós mesmas somos vítimas das mesmas violências a ponto de paralisar, a gente tem um problema político e democrático no país. E todas as mulheres da direita, à esquerda, enfrentam as mesmas dificuldades.